Olá, turma! Bem-vindo ao canal Aprendendo a Coexistir. No programa de hoje, nós vamos replicar uma matéria de uma entrevista que eu dei na TV Câmara em 2017, no programa Participação Popular. Naquela oportunidade, nós tivemos a chance de conversar um pouco sobre os zoológicos no Brasil. Um programa muito interessante, com opiniões bem distintas, opiniões divergentes, mas que, como a gente sempre fala aqui no canal, opiniões que precisam ser respeitadas, né? Coexistir é isso, é entender o outro, entender o que o outro pensa e buscar um equilíbrio entre as opiniões. À época, e assim como hoje, eu continuo defendendo que essas instituições, os zoológicos, eles são ferramentas necessárias, ferramentas excelentes para desempenhar papéis destinados à pesquisa, à conservação in situ e ex situ, ou seja, a conservação de animais na natureza, desenvolvendo atividades realizadas nos zoológicos. E esses zoológicos são fundamentais para cumprir esse papel. Sabemos também que algumas instituições não passam por bons momentos, precisam de uma requalificação estrutural para que possam atingir essas metas. Então, esse programa fala sobre isso. Espero que ele lhe traga conteúdo para continuar debatendo esse assunto, buscando sempre soluções inovadoras, soluções sustentáveis para esse propósito dessas ferramentas para a conservação. Então, bem-vindo ao canal Aprendendo a Coexistir, espero que gostem da matéria. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar os alertas para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Segunda-feira, 18 de setembro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, como o YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. No programa de hoje nós vamos discutir os zoológicos no Brasil. Em que situação eles se encontram? Será que existem bons zoológicos ou os zoológicos são sempre do mal, como defendem alguns ambientalistas, alguns defensores dos animais? Qual é o papel dos zoológicos no mundo atual, na educação das crianças e dos adultos também? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos o Roberto Cabral, que é coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Roberto, bem-vindo à participação. Obrigado, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós temos também representando aqui o Zoológico de Brasília e a Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários, o Gerson de Oliveira Norberto, que é diretor do Zoológico de Brasília, né, Gerson? Exatamente, um prazer estar aqui com vocês, discutir esse tema tão peculiar e tão pertinente. Legal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço em nome da produção às assessorias de comunicação dos órgãos, né, que viabilizaram a participação de vocês aqui. Nós temos também, participando ao vivo de São Paulo, pela internet, por webcam, a Vivian Mocelin, que é diretora executiva da ONG Animal Equality Brasil. Falei tudo certo, Vivian? Tudo certo, Fabrício. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter aceito, por ter topado participar aqui do nosso programa de hoje. Eu espero que você goste, né, que acompanhe bem aí a discussão. Logo, logo você já vai entrar aqui para falar também, viu? Fica ligado aí. Legal, Vivian. E nós vamos ter participações especiais das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão conversar com Vânia Alves. Vânia? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde todo mundo aí que está no estúdio, que está em casa. A gente vai começar, como hoje é segunda-feira o zoológico não abre aqui em Brasília. E a gente vai começar mostrando, a gente foi até lá num dia normal aí para perguntar para as pessoas o que elas acham do zoológico, se elas gostam, se elas já acham que o zoológico deveria mudar. Mas eu quero só alertar vocês de uma coisa, nós estamos há mais de 3 meses sem chuva. Então, para quem não é aqui do Cerrado, vai estranhar que está tudo muito seco, está tudo amarelo, é o normal, tá? Não é um lugar horroroso, quando chove tudo fica verde de novo, tá? Não estranhe o ambiente. E vamos ver o que as pessoas acham lá, quem frequenta o Zoológico de Brasília. É a primeira vez que você vem ao zoológico? É. O que você mais está gostando de ver aqui no zoológico? Animais ferozes, carnívoros. O que você mais está gostando de ver aqui? Urso. Eu gostei mais da onça. E você? Do tigre. Você gostou mais de ver o quê? Do hipopótamo. Você acha que o zoológico é um local legal para os animais ficarem? Sim. 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 Eu acho legal eles ficar aqui, porque além da gente poder ver eles,
eles estão em um ambiente legal para eles. A gente vê que aqui no Zoológico de Brasília eles são bem cuidados, bem tratados. Eu acho que muitos deles, ao que me consta, são resgatados de circos e de ambientes onde eram maltratados. Eu acho que aqui eles são muito bem cuidados. Tá aí, portanto, a opinião dos frequentadores do Zoológico de Brasília. Como a Vânia disse, realmente nós estamos há muito tempo sem chuva, mais de 100 dias, um bocado a mais já aqui no Distrito Federal. Mas, enfim, deu para ver que a população frequenta, tem frequentado. Uma pessoa da nossa equipe disse que passou na frente do Zoológico de Brasília nesse fim de semana e viu que estava bem cheio lá no sábado à tarde, né? Então as pessoas estão indo ao zoológico, as crianças gostam, mas também existem as pessoas que se opõem aos zoológicos, né? E nós queremos discutir todas as razões aqui, as implicações legais disso, né? Como que a Câmara dos Deputados pode atuar nessa questão. E nós queremos saber as suas opiniões, né? O que você acha do zoológico? Você costuma ir ao zoológico, você gosta dos bichos ali, ou você acha que eles são maltratados, ou pelo menos que ficam tristes de estarem naquele lugar e não em seus habitats naturais? Você pode mandar para a gente a sua opinião de várias formas, é por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar gratuitamente de qualquer telefone fixo do Brasil para o número 0800 619 619. De novo, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil de telefone fixo. Se você preferir, pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, sem cedilha, sem tio, sem espaço. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, se você usa o Twitter, prefere mandar para a gente uma mensagenzinha curta ali, um tweet, é só colocar o nosso nome de usuário, @participaçãopop também. É tudo junto, uma palavra só, sem cedilha, espaço e tio, @participaçãopop. Se você costuma assistir televisão com o WhatsApp na mão, você pode mandar com o celular na mão, pode mandar para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, assim como você faz para os seus amigos, né, nos grupos da família. É só colocar o nosso número de telefone na sua agenda, que é 61 DDD de Brasília, 996202573. Repetindo, 61 996202573. E a nossa produção vai encaminhar imediatamente a mensagem. Como o programa também está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, nós temos também a equipe responsável acompanhando todo o bate-papo, todo o canal de bate-papo que existe nas páginas de cada vídeo no YouTube. E esse canal está aberto para essa transmissão ao vivo. Você também pelo YouTube pode mandar as suas opiniões, as suas perguntas, as suas impressões e a gente vai discutir com os nossos convidados aqui no programa, tá bom? Enquanto você manda aí, você bola e manda, envia pra gente a sua primeira pergunta, a sua primeira opinião. Eu vou aproveitar a ocasião para mandar alguns abraços aqui de aniversários, dos aniversariantes desse dia 18 de setembro. Nós temos aqui vários colegas, como o Jean Hernani, o nosso amigo Piqui, né, apelidado de Piqui por sua origem goiana, que está fazendo aniversário hoje, editor de vídeo. Também temos os colegas Douglas Martins e Melina Salles, aqui da TV Câmara, fazendo aniversário. A todos um grande abraço, parabéns, muita felicidade, muita saúde. Também é aniversário nesse dia 18 de setembro de 2017 da cidade baiana de Feira de Santana, em Mato Grosso, Diamantino, no Paraná, Boa Ventura de São Roque, no Rio Grande do Norte, Carnaubais, e em Minas Gerais, 3 cidades fazendo aniversário, Lambari, Aimorés e Espera Feliz. Adorei o nome dessa cidade. A todos os moradores delas, um grande abraço, espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular para discutir os zoológicos no Brasil. E eu vou começar esse bate-papo com o Roberto Cabral, que é do IBAMA, coordenador de operações de fiscalização, né? Roberto, não sei se você vai saber responder, mas desde quando que existe zoológico aqui no Brasil? Quantos são eles, mais ou menos? Qual o público que eles atraem? Vocês têm esse controle lá no IBAMA? Público que atrai, quantos são os zoológicos, quando que eles se instalaram, se não me engano, 100 e poucos zoológicos, e o primeiro, se não me engano, também foi o Emílio Guild, né, o mais antigo. No Pará, né? No Pará, exatamente, o zoológico mais antigo aqui no Brasil. Agora, qual público que eles atraem, recebe por ano, essa informação realmente não tem, talvez o Gerson tenha. Um dado bem importante, que os zoológicos no Brasil, eles movimentam mais público do que o Campeonato Brasileiro de Futebol. Sério? Alguns colegas nossos, os zoológicos de São Carlos e São Paulo, fizeram alguns trabalhos de mestrado e conseguiram fazer esse levantamento. E esse número é muito importante porque ele mostra o tamanho da responsabilidade que nós temos em receber tanta gente e conseguir passar uma boa mensagem. Fato que nem sempre acontece, mas é uma responsabilidade que nós temos. Ô, Gerson, você que é diretor do Zoológico de Brasília, deixa eu te perguntar uma coisa já
bem contextual agora desse momento que nós estamos vivendo. Quantos desses zoológicos que nós temos aqui são privados, quantos que são públicos? E no caso dos zoológicos públicos, como que está a situação em termos orçamentários desses zoológicos públicos no Brasil, dada a crise gerencial e orçamentária que a gente tem vivenciado em todas as esferas? Essa começa a ser o primeiro grande problema que nós temos em parametrizar como funcionar um zoológico no Brasil. Nós sabemos que mais de 80% dos zoológicos são ligados a governos do Estado, a prefeituras ou a entes públicos. Isso gera um problema peculiar também, porque esses zoológicos são vinculados ao orçamento público e a esmagadora maioria das vezes nós não temos recursos específicos para programas de conservação, programas destinados a melhorias, a melhorar a infraestrutura. Realmente recurso de custeio, né? Então, somente uma minoria dos zoológicos, menos de 20%, são ligados a instituições privadas ou particulares. Menos de quantos por cento? Menos de 20%. 80% são públicos. Então a gente tem mais ou menos uns 90 zoológicos no Brasil zoológicos que são públicos. Isso cria, assim, uma escala complicada para você equalizar. Né? Orçamento de prefeitura você não vai comparar com o governo de estado ou muitas vezes com outro tipo de um estado mais rico ou em uma situação mais confortável do que outra hoje. O que se tem é que existe uma definição específica de recurso para custeio, ou seja, alimentação, medicamento e pequenas manutenções, mas nunca o investimento ou aprimoramento desse zoológico. A gente sabe que a gente tem no Brasil hoje pelo menos uns 30 anos de atraso na questão arquitetônica dos zoológicos, né? Essa questão arquitetônica preconiza melhores condições para os animais, mais proteção para os animais em relação ao assédio do público, para que crie no animal um ambiente adequado para que ele possa reproduzir, criar suas crias e cumprir o seu papel que está ali de bem-estar animal. Então, essa defasagem com o nível de investimento que se tem hoje no país realmente é muito complicado. É reconhecida a defasagem, mas também não tem muito o que fazer, sim, né? Sim. Vamos ao centro de Brasília, que a Vânia Alves já está chamando lá da rodoviária. Diga, Vânia. Fabrício, desculpa, eu tenho que ficar interrompendo a conversa de vocês, que as pessoas passam rapidinho. É o caso da Dorca, que ela levou recentemente a neta dela no zoológico. Dorca, o que você acha do zoológico? Eu acho um lugar bem legal, né, para levar as crianças, para as crianças estar se divertindo. A minha neta mesmo ama estar lá, né? Agora, você acha que os animais, eles sofrem por estar presos? Você acha que devia existir, não devia existir? Olha, eu considero assim que seria que ser melhor, né, para os animais. Mesmo porque os que já estão lá, já estão acostumados, eles não vão viver na natureza como lá, né? E esse tempo de sequidão é muito difícil, não é fácil. E o que sua neta acha? A minha neta adora, né? Ela ama lá. De que bicho ela gosta mais? Do elefante. Ela toma um banho de poeira dele lá, mas ela ama. Obrigada, Dorca. Olha, eu confesso que eu também amo, mas eu convido os nossos telespectadores, depois do Participação Popular, a googlarem zoológicos humanos. Eu só queria lembrar que até 1958 existiam zoológicos de seres humanos. As pessoas ficavam em exposição, outras culturas, isso era na Europa. Então, até 58, existiu na Europa um zoológico que mostrava uma família do Congo. Isso aconteceu desde o fim do século XIX com maior sucesso. A gente é que ficava em exposição. É com você aí, Fabrício. Que informação curiosa essa, Vânia. Bom, ela falou o termo googlaram, né? Jogar no Google ali para quem está acostumado a fazer pesquisa na internet. Informação curiosa essa que a Vânia trouxe, né? Também já existiu o zoológico de gente. Vê se pode. Isso pode soar absurdo hoje, mas já fez sucesso. Eu queria chamar a Vivian Mocelin, que, como eu disse no começo do programa, é diretora executiva da ONG Animal Equality do Brasil, está com a gente acompanhando o programa pela internet, né? Em São Paulo, ela está participando do programa também. Vivian, a gente viu aí a opinião da dona Dorca, que foi entrevistada pela Vânia no centro de Brasília, e o Gerson, que é diretor do Zoológico de Brasília, estava falando que existem deficiências reconhecidas nos zoológicos brasileiros atualmente. Agora, na visão de vocês, da ONG, seria possível ter um bom zoológico ou o zoológico como princípio, já como em sua essência, é uma coisa ruim? Na nossa opinião, Fabrício, o zoológico em princípio já é uma coisa ruim. Ele é remanescente dessa lógica, dessa ideia que a repórter falou agora há pouco de zoológicos humanos, em que você coloca em catividade animais, no caso, no passado humanos, que eram considerados exóticos, e hoje animais para mero entretenimento. Eu acho que quando os zoológicos surgiram, eles tinham algumas finalidades, que eram principalmente pesquisa, conservação e educação,
E hoje a gente sabe que muito poucos dos zoológicos que existem no mundo atingem minimamente esses objetivos. Em termos de pesquisa, a maioria, como o próprio Sérgio comentou, não tem recursos para fazer pesquisa. E mesmo que houvesse recursos, eles não teriam condições de ter uma variedade genética suficiente para que garantisse, por exemplo, a conservação dessas espécies. E ainda que exista um trabalho de conservação, a conservação de uma espécie, na verdade, não justifica o sofrimento a que esses animais são submetidos fora do seu habitat natural. Eles têm comportamentos que são extremamente complexos, laços sociais que são extremamente complexos e que não podem ser reproduzidos dentro de um ambiente de cativeiro. E em termos de educação, na verdade, a gente acredita que esses empreendimentos, na verdade, deseduquem o público, porque eles ensinam, na verdade, uma lógica de que a gente, ser humano, pode usar de animais não humanos para o nosso entretenimento e prazer. E a gente, como organização, acredita que isso não é verdade, que a gente não tem o direito de dispor da liberdade desses animais simplesmente para o nosso entretenimento, que a educação pode ser feita através de livros, de internet, de estudo, de documentários, ou mesmo de observação desses animais no seu ambiente natural. Até porque, em termos de pesquisa, se você realizar uma pesquisa dentro de um zoológico, você vai estar pesquisando o comportamento de um animal que é totalmente atípico, porque ele é totalmente diferente do comportamento que ele teria fora, no seu ambiente natural. Então, não serve a nenhum desses propósitos, na verdade, serve meramente a entretenimento e na verdade, a lucro, e não se justifica de nenhuma forma. Qual é a opinião da Vivian? Diga, já. Existe nesse debate, porque nós temos, na verdade, uma grande escala de produção científica. Existem várias atividades com várias espécies que só conseguiram voltar à natureza por conta desse trabalho organizado entre zoológicos que trabalham com a conservação. Na verdade, o trabalho de conservação é algo muito mais recente na história dos zoológicos, né? Realmente passou por um momento lá atrás de meramente entretenimento. Hoje a coisa tem um direcionamento muito mais forte para a parte de conservação. Animais como, por exemplo, o mico-leão dourado, que começou o trabalho com zoológico nos Estados Unidos, e a população só conseguiu se restaurar no Rio de Janeiro depois que os animais voltaram para o Brasil, que teve um aumento da população viável em outros zoológicos no Brasil e puderam ser reintroduzidos na natureza. Nós temos um número de outras espécies, como ararinha azul, arara azul de Lear, o próprio lobo-guará, enfim, esses animais eles fazem parte de planos de manejo que são organizados pelo governo federal através do CMBio. Esse plano de manejo já está aprimorando, como a Viva falou, não trabalhamos mais focados somente em uma espécie, mas em um bioma. E a ideia é aprimorar as atividades de cada espécie, inclusive da flora, para que esse bioma seja atendido e restaurado. Então o zoológico ele é uma ferramenta, eu ainda acho que é uma ferramenta muito pouco compreendida, e essa ferramenta precisa ser melhor usada. Inclusive, todos os zoológicos públicos precisariam rever realmente esse seu papel como uma ferramenta para a conservação e saber localmente como ele poderia atuar de forma melhor para aquelas espécies da sua área, do seu bioma ali preso. Eu vou aproveitar esse gancho, Gerson, e passar uma pergunta para o Roberto. Roberto, o que existe hoje no Brasil em termos de legislação e de estrutura de fiscalização do que acontece nos zoológicos? Qual o papel do IBAMA, entre outras entidades? Eu não sei se outras entidades também existem para fazer isso. Você pode explicar um pouquinho como é que é isso? Posso. Hoje nós temos a maior parte dos zoológicos maior parte não, mas a maior parte dos estados dentro do sistema, que é o Cisfauna. E São Paulo tem um sistema próprio, que é o GFAL. E São Paulo congrega quase que metade dos zoológicos que existem no Brasil, de uma forma geral. Então a gente tem um sistema nacional do IBAMA e uma outra parte no sistema nacional. Com isso nós temos acesso a quais animais são mantidos no zoológico e um acompanhamento desse plantel. O plantel é aquele conjunto de animais que são mantidos no zoológico. Recentemente, devido à LC 140 de 2011, a lei complementar, a gestão da fauna foi repassada do IBAMA, ou seja, do ente federal, para o ente estadual. Isso não significa que o IBAMA foi isento, foi retirado a sua atribuição de, por exemplo, fazer fiscalização. Eventualmente, numa situação de maus tratos e tudo, continua sendo a atribuição do IBAMA fazer fiscalização, assim como dos órgãos estaduais de meio ambiente. As secretarias de meio ambiente. As secretarias de meio ambiente. Uma das questões relacionadas aos zoológicos hoje no Brasil é uma discrepância muito grande entre situações. Nós temos, por exemplo, o zoológico de Brasília, mantido pelo Distrito Federal, capital nacional, e nós temos zoológicos mantidos por prefeituras. E nós temos zoológicos mantidos por particulares. Essa ampla diversidade e essa discrepância acaba fazendo com que nós temos zoológicos que possuam condições de tratar melhor os seus animais e zoológicos que simplesmente não possuem essas condições.
E o fato da legislação hoje no Brasil permitir zoológicos, inclusive, de pessoas físicas, ou seja, particulares, isso possibilita que determinada pessoa tenha interesse em manter um zoológico. Vai mantendo durante a sua vida. A pessoa é sujeita a muito mais imprevisto do que uma entidade pública. Então, essa pessoa pode morrer, ela pode desgostar, ela pode perder o interesse ou não ter mais condições financeiras de manter esse zoológico. E aí o que se faz com os bichos? E aí o que se faz com os animais? Nessas situações, muitas vezes os animais acabam sofrendo maus tratos, porque a pessoa, antes de realmente falir, ela começa a não ter condições de investir como investia antes. Isso muitas vezes acaba sendo também uma situação dos entes públicos, né, de investir. O Gerson falou da questão de custeio. Na verdade, se pensa em zoológico, dificilmente um zoológico dá lucro. Se pensa numa atividade que você está oferecendo alguma coisa para a população, que, igual aquela senhora falou, é um local para levar a sua neta, né, a sua filha, alguém para levar. Não necessariamente isso vai dar lucro para aquela comunidade ou para aquela população. Então, se tem que pensar não só no custeio, mas no investimento para se aprimorar. Essa ideia que o Gerson disse do 30 anos de defasagem arquitetônica, é que a gente vê que ao longo do tempo os zoológicos vêm evoluindo naquilo que é a proposta e naquilo que eles oferecem principalmente para os animais. E nessa questão de evolução, antes nós tínhamos uma jaula asséptica, né, totalmente limpa, fria para simplesmente um animal, 3 paredes e uma grade na frente para ele ficar exposto ao tempo todo. O zoológico moderno surge realmente com essa visão de exposição. Moderno que eu estou falando nas grandes navegações, naquele momento das grandes navegações, com a visão de exposição. E ao longo do tempo, se nós pegarmos as jaulas iniciais com os que os animais são colocados hoje, a gente vê que tem uma certa evolução, mas essa evolução não atingiu nem todos os zoológicos e nem todos os recintos. Muitos animais ainda são mantidos em recintos frios, totalmente assépticos, sem qualquer condição do que reproduza o mínimo do ambiente natural que eles tinham. É importante, é muito importante nós estarmos aqui discutindo isso hoje, porque a gente tem que discutir não só as condições dos zoológicos, né, e o que ele vai ser daqui para frente, como que a gente atua em relação aos zoológicos que já existem, mas também a concepção. E nada melhor do que estarmos aqui na Câmara dos Deputados discutindo qual que é a concepção do zoológico. Isso. Muitas vezes se fala na questão de conservação, talvez, e na hora que a gente vê que os zoológicos sofrem algumas críticas, dificilmente as pessoas criticam a parte de conservação dos zoológicos. Normalmente a crítica está focada na parte de exposição. Né, conservação, que você diz assim, o papel na conservação ambiental. O papel na conservação ambiental. Qual o papel na conservação ambiental? O Gerson citou o caso da ararinha azul, é um dos casos, do mico-leão dourado. Tem vários zoológicos que realmente atuam na conservação, que seja quando eu tenho uma população pequena no meio ambiente, já está sendo dizimada, você levar essa população para o zoológico, estudar melhor o comportamento dessa espécie, conseguir a reprodução desses animais para que depois você consiga reintroduzir, ou seja, um papel de conservação no sentido de salvar a espécie, né? Esse papel dificilmente é criticado por quem quer que seja, você está trabalhando para salvar determinada espécie. Onde a gente vê que a crítica incide em relação aos zoológicos? Naquele ponto da manutenção do animal, muitas vezes nesse ambiente totalmente de exposição, onde ele não tem a possibilidade de fuga, ou mais numa discussão mais profunda, numa discussão ética mais profunda que foi tratada aqui pela repórter na hora que ela citou os zoológicos humanos. Em determinado momento da nossa vida social, se foi considerado lícito expor determinadas pessoas ou culturas a outras pessoas, como se aquilo fosse importante para, seja lá, sensibilizar ou mostrar o que for. Mas será que isso é correto? Então, essa é a pergunta no Zoológico do Futuro, e essa é uma pergunta aqui na Câmara, pensando numa revisão da lei. Eu queria voltar é a pergunta nessa situação, né, do que a gente quer para um zoológico do futuro. Cada vez mais a gente focar em conservação e ir trilhando esse caminho, ou manter as duas coisas, conservação e exposição, e aí é uma questão ética. Já pediu a palavra rapidinho, porque a Vivian também está querendo falar. Colocar 2 pontos rapidinho. A SZB ela vem implantando para todos os seus zoológicos associados um processo de certificação de bem-estar animal.
Esse processo de certificação são mais de 180 itens que são avaliados na estrutura física dos zoológicos membros para que eles possam aprimorar, ou senão não recebe a certificação. E outro ponto importante, voltando ao assunto lá da senhora que apresentou a posição dela, é como é importante levar a informação para o visitante que o zoológico não é só um lugar para ele levar a neta. Como era importante aquela neta sair de lá e saber, já que ela gosta tanto do elefante, o que é que está acontecendo hoje com as regiões da África onde mantém os elefantes, por exemplo. Saber que nós temos o culling, que se abate vários elefantes por ano para se manter estável populações que vivem em meio de grandes fazendas, grandes áreas de produção rural. Então, é essa informação do que acontece no campo com cada espécie, seja lá, seja aqui no Cerrado, com um incêndio desse enorme que devastou vários animais aqui no nosso Cerrado recentemente. Quer dizer, o que é que está acontecendo com essa espécie e qual o papel do zoológico como mantenedor dessa carga genética para poder colaborar nesse repovoamento. Então, essa informação nosso público tem que saber. Agora, os zoológicos têm profissionais para fazer essa comunicação? Claro, não, nós temos setores de comunicação, nós temos um núcleo de educação ambiental que precisam estar aprimorando. A gente sabe que tem uma deficiência em cima disso, mas são atividades nobres, né? Hoje existe uma população, por exemplo, de mico-leão preto, que somente 3 zoológicos no Brasil trabalham com essa espécie. Se a população de mico-leão preto não atingir um número X de animais, não sei exatamente ao certo, 200 animais, 300 animais, nós não conseguiremos levar mico-leões pretos de volta para a natureza. Então esse é o trabalho que acontece internamente nos zoológicos. Olha só, chegou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp do Josenildo Melo de Teresina, do Piauí, falando: os zoológicos já foram piores, melhoraram, mas precisam evoluir mais ainda. O pessoal gosta de visitar e conhecer, por isso acho que devem continuar existindo. Acredito que os governos deveriam cuidar muito mais dos animais e propiciar uma maior aproximação comunitária. Então, a opinião do Josenildo. Vamos de novo com a Vívia da Animal Equality Brasil. Diga, Vívia. Eu acho o seguinte, Fabrício, em termos éticos, eu acho que uma pergunta de fundo que cabe a cada um, ao telespectador também se perguntar, é justo que a gente, seres humanos, use, na verdade, tire a liberdade desses animais simplesmente para a nossa finalidade, seja ela de conservação, seja ela de entretenimento? É justo você tirar a liberdade desses animais simplesmente para o nosso uso? A gente acredita que não, a gente não acredita que a gente tenha o direito de dispor da vida de animais que são autônomos, que têm uma vida social, que têm as suas necessidades e enjaulá-los, colocá-los em cativeiro para o resto da vida. Porque por melhor que sejam as condições que você possa criar dentro de um zoológico, ainda é uma prisão, ainda é um cativeiro, não se justifica. Do ponto de vista de conservação... Oi. Agora, nessa questão que o Gerson falou, por exemplo, do papel... o Gerson e o Roberto falaram do papel dos zoológicos na conservação das espécies, na reprodução assistida de espécies que estão ameaçadas. Como que poderiam ser supridas, se não pelo zoológico, na sua opinião? Eu acho que os zoológicos não suprem, na verdade. Isso é uma falta de informação, na verdade, da população. Quando você fala de conservação hoje, são ínfimos os números de animais devolvidos à natureza pelos zoológicos. A gente tem algumas exceções, e eu acho que o Sérgio citou algumas, mas a gente não pode julgar a regra pela exceção. De forma geral, a grande maioria dos zoológicos não tem um programa de conservação, e quando tem um programa de conservação, não se garante que esses animais possam ser, de fato, reproduzidos em cativeiro. O fato deles não terem um número suficiente para que haja diversidade genética também não garante que essa espécie vá, de fato, conseguir ser salva. E, de outra forma, também, eu acho que a melhor forma de conservar, respondendo a sua pergunta, esses animais é conservar o meio ambiente deles. Não adianta a gente destruir o habitat natural desses animais e daí querer reproduzir eles em cativeiro. Não faz nenhum sentido. Então, em termos de conservação, a melhor coisa que a gente faz é preservar esses animais no seu ambiente natural. Da Vívia Mocelin de São Paulo, nós vamos de novo para o centro de Brasília, que a Vânia Alves estava chamando. Vânia? Oi, Fabrício. A gente está aqui com a Isabela e eu vou fazer para ela a pergunta que o programa está fazendo. Os zoológicos, vale a pena existir, Isabela? Vale sim, porque tem muitas pessoas que não têm o dinheiro suficiente para ir na África, nos chafaris, que eles ficam... Tem muita pessoa assim que não é bem sucedida socialmente para elas poderem visitar, mas tem pessoas que sim. Mas o zoológico vale a pena existir porque ele é muito bom. Assim, quando as crianças vão, eu já fui no passeio da escola, é legal ir, você vê os bichos, conhece mais e aprende mais sobre eles. E você acha que os bichos são bem tratados? Eu acho que sim, porque da última vez que eu fui eles estavam bem gordinhos e felizes. Agora, você acha que é possível a gente acabar com os zoológicos? Porque muita gente acha que eles não vivem como eles estão na casa deles, no habitat deles.
É possível, mas eu acharia um pouco ruim, porque tem muitas pessoas que não têm dinheiro para ir na África e ver, mas no zoológico a pessoa tem a liberdade de ir e conhecer um bicho diferente do que a gente vê socialmente. Muito obrigada, Isabela. E aqui do outro lado tem o pessoal um pouco mais velho que a Isabela. Como é que é seu nome? Thales. Thales, você vai ao zoológico? Vou. E o que você acha? Você acha que os animais, eles vivem felizes no zoológico? Vivem, né? Que tem muitas pessoas que vão lá prestigiar eles, né? E você acha que o bicho se sente prestigiado quando você tá lá olhando, fazendo barulho perto deles? Sim, que alegra, né? Melhor que não tem ninguém lá vendo eles. E você acha que eles preferem do que estar soltos no habitat deles? Ah, depende, que às vezes no habitat o povo maltrata, né? Mata os bichinhos, faz, como é que se diz a palavra lá? Contrabando, né, de animais. Então é possível proteger também? Sim. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, mano. Interessantes as opiniões aí. A Isabela falando dos bichos gordinhos e felizes. Foi engraçado. Quantas informações nós temos que aprimorar, né? É. O bicho gordinho e feliz pode ser um problema de um bicho obeso que não vai conseguir reproduzir, não vai ovular, não vai ciclar e não vai poder se encaminhar para um processo de soltura ou de reintrodução. Então, isso é acompanhado por um setor veterinário, um setor técnico, um setor nutricional com os zootecnistas que trabalham a fundo desenvolvendo esses cardápios, essa nutrição. Inclusive, pela SCB é compartilhado todo esse conhecimento de nutrição para que a gente mantenha padrões de nutrição variando com regiões do país. Pessoal, tem informação da direção do programa que nós temos no telefone do Participação Popular o deputado Goulart, do PSD de São Paulo. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito bem. Parabéns pelo programa. Acho que a Rádio Câmara valoriza muito discutindo esses temas tão importantes. Legal, deputado. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar com a gente aqui no Participação Popular. O senhor tem um projeto de lei sobre zoológicos, né? O que diz esse projeto? Qual a opinião do senhor sobre o assunto? O projeto proíbe em todo o território nacional zoológico, aquário e parques públicos e privados que exponham qualquer tipo de animais silvestres. Então, qual o crime que o animal cometeu para ficar preso atrás das grades? Tá? Você vê em muitos locais, em todo zoológico, muitas vezes o animal fica totalmente estressado, ele se automutila, né? Porque você vê que questão de tigre, leões, no habitat natural, ele vive em um ambiente 800 vezes maior que a jaula que ele fica nos zoológicos, né? E tem pessoas que ainda pagam para ver o animal no cativeiro, como eu pude ouvir várias pessoas aí que estão sendo ouvidas pela Rádio Câmara. Na TV Câmara. Na TV Câmara, é um verdadeiro absurdo você manter o animal preso sem que ele tenha cometido nenhum crime. Então, eu proponho que aqueles animais que possam ser devolvidos ao habitat natural, que passe por um centro de preservação, para que ele possa ser treinado a voltar ao habitat natural, né? Ou então que transforme o zoológico em santuários, para que eles possam viver em santuários aqueles que não têm condição de readaptação. Nesse caso, deputado, o projeto do senhor permite a existência dos santuários? E qual seria a diferença do santuário para o zoológico tradicional? O santuário ele não teria essa visitação, né? Ele poderia recuperar os animais desse estresse, dessa depressão, que muitas vezes os animais morrem por depressão. O animal não está acostumado a receber visitação da forma como é feita nos zoológicos, e nós temos que ter hoje a preservação animal. Em vários países do mundo já estão proibindo a existência de zoológico. O Brasil hoje, a consciência do cidadão com relação à proteção animal está aumentando a cada dia, né? E infelizmente nós temos ainda muitas pessoas, ainda bem que evoluiu, está proibido em circos, né? Mas você ter um animal enjaulado... Deputado, aqui é o Gerson Norberto. Queria só tirar uma dúvida com o senhor. Quando o senhor fala da questão dos santuários no Brasil, nós sabemos que o santuário no Brasil existe um problema jurídico enorme, que ele não é uma estrutura jurídica reconhecida. Os santuários, eles são ainda, no máximo, criadores científicos ou conservacionistas. E nesse processo de formalizar ou de legalizar um santuário, como funcionaria toda a parte de
capacitação, de treinamento dos animais, de habilitação dos animais para soltura. Eu pergunto isso porque nós temos vários zoológicos que já mantêm um N de animais prontos para serem soltos. Brasília mesmo possui 220 animais prontos para ir embora. O que nos falta, na verdade, é como a Vivian falou, são áreas para serem soltos esses animais. E aí, como é que funciona isso no santuário? Porque nós temos essa figura santuário, não existe na nossa legislação ainda, né? Nós estamos trabalhando para que exista, para que ela seja regulamentada em lei. As entidades de preservação animal que possam receber esses animais que estão presos hoje, possam receber, para que eles possam ser readaptados e soltos na natureza. Quando não aqui no Brasil, nos seus países de origem, né? E nós temos aqui hoje, por exemplo, na Serra da Canastra, um centro de reabilitação do lobo-guará, né, de todos os outros animais que são nativos daquela região. Recentemente, as TVs passaram uma matéria muito importante de lobo-guará que são capturados, às vezes, na estrada, que perde a mãe e são levados para lá e que fica numa área enorme e sendo visitado por lobos que vivem soltos na natureza, e quando eles se adaptam a viver, são soltos e reproduzem. Então, nós temos que evoluir para isso. Eu sei que o projeto é polêmico, sei de toda a resistência que existe, principalmente por parte das entidades privadas que mantêm zoológicos, mas acontece o seguinte: essa conscientização da proteção animal é de suma importância. Deputado. Nós temos aí a grande maioria nós temos aí 5 milhões de animais presos hoje no mundo, e dos 5 milhões morre 1 milhão. E contra a estatística não se brinca, né? Então, 1 milhão de animais mortos por estar em cativeiro é muita coisa. Deputado, agora o senhor falou que é uma questão de suma importância esse assunto, né, dos zoológicos. Agora, a gente sabe que a situação política do Brasil é um turbilhão de assuntos diferentes aí, vários assuntos. Então, eu queria saber do senhor o quanto que esse assunto, essa questão dos zoológicos, é discutido aqui na Câmara, quais são as ideias que aparecem. Tem defensores de privatização, por exemplo, outros de uma legislação um pouco mais completa, um pouco mais extensiva ali, né, que trate de mais detalhes dessa questão. Quanto que esse assunto é debatido e com qual qualidade aqui? Nós temos debatido muito, inclusive tivemos a CPI dos maus-tratos animais, que certamente você, como bom jornalista, acompanhou. E levantamos aí uma série de crimes que foram cometidos e a CPI teve um papel fundamental. Hoje, existem vários deputados, só do meu estado, sou eu, o deputado Triplo e o deputado Lizar, que temos um trabalho muito grande no que diz respeito à proteção animal. Devido a esse turbilhão de problemas que nós estamos vivendo, né, que pessoas sendo presos, quer seja da Câmara dos Deputados ou de outros órgãos públicos, é evidente que esses temas acabam impedindo uma discussão de temas como esse que eu estou te falando. Mas nós não estamos deixando o tema de lado. Nós já tivemos uma semana de votação de matéria que diz respeito à proteção animal o ano passado e pretendemos criar, assim que passar essa questão da votação da reforma política, dessa segunda denúncia contra o presidente Temer, que a gente possa também criar, ter na Câmara uma semana para a gente poder votar projetos polêmicos também que diz respeito à questão animal. Então, existem muitas pautas importantes no país e nós não estamos deixando essa causa animal de forma nenhuma de lado. Nós temos discutido exaustivamente, não só aí na Câmara dos Deputados, mas também regionalmente em cada um dos estados. Recentemente, para evitar o grande número de cães e gatos soltos pelas ruas das periferias das grandes cidades, nós aprovamos, junto ao Ministério da Saúde, que através de emenda parlamentar a gente possa destinar verba para a aquisição de castra móvel, que a maneira de você impedir seria através da castração. Então, a partir do ano que vem, os parlamentares poderão destinar recursos de emenda parlamentar para as prefeituras adquirirem caça móvel. Então, tem uma série de coisas que nós estamos discutindo, né? O resultado da CPI dos maus-tratos dos animais foi muito importante, né? E vamos continuar trabalhando. Tem não só projetos de minha autoria, mas também de vários deputados que envolvidos com a causa de proteção animal de todo o Brasil.
Tá certo. Aqui é o Gerson de novo. Só queria deixar em nome da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, desde já nos colocamos à disposição para participar de todas as reuniões, de todos os debates, de todas as mesas redondas, para que a gente possa trazer números e trazer dados realmente que possam mostrar como tem sido o nosso desempenho e também as nossas fragilidades, porque a gente sabe que aqui nesse ambiente da Câmara nós temos legislações também, inclusive uma legislação alterando a lei de zoológico para repensar tudo isso que o Cabral acabou de colocar. É muito importante a participação, tenho a certeza que os senhores serão convidados para participar das audiências públicas que faremos não só em Brasília, mas também em cada um dos estados. Tá bom? Tá certo. Deputado Goulart, do PSD de São Paulo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Abração para o senhor, para todo mundo que está nos acompanhando na capital de São Paulo. Então, Roberto? Exatamente. Aproveitando essa questão, o IBAMA também se coloca à disposição, né, para participar de todas as mesas redondas, audiências, o que for, relacionado ao tema. A legislação precisa mudar. Nós temos hoje na legislação de zoológico, por exemplo, a situação, igual eu falei, que permite a questão particular, e isso acaba sendo sujeito a mais intempéries do que uma perenidade de uma administração pública. Todos são sujeitos às mesmas exigências ou existem concessões diferentes? Na verdade, nós temos 3 categorias de zoológico, mas isso não é indiferente se ele é de um criador particular, de uma pessoa física, ou se ele é de uma instituição pública. Ele vai ter 3 categorias de acordo com a quantidade de veterinários, biólogos que podem ser oferecidos às pessoas e outras condições relacionadas a recintos, etc. Os zoológicos são categorizados hoje no Brasil. Mas isso não está na lei especificamente, está na lei essa atribuição e é um dispositivo infralegal após que determina essas categorias. Fora isso, nós temos, por exemplo, o zoológico hoje pode vender a fauna nativa, caso tenha autorização, e pode vender a fauna silvestre exótica. Acaba sendo um pouquinho de desvirtuar o que era a ideia inicial do zoológico. Isso como um exemplo na lei. Se torna um criadouro ali. Eventualmente, não é o ponto principal. A gente não vê a maior parte dos zoológicos atuando dessa forma, mas é uma brecha na lei que, do ponto de vista de monitoramento, controle do órgão ambiental, a gente acha que não deveria existir. Né? Se você é zoológico, você tem determinadas atribuições que deveriam seguir mais para essa parte. Conservação, exposição sim, manutenção dos animais, educação ambiental, etc. E se é para vender animais, comercial, então já tem um criador comercial regulamentado, seria uma outra coisa para não misturar as questões. Roberto, a Vivian estava pedindo a palavra ali, a Vivian Mocelin, que está em São Paulo, Vivian? Eu só queria fazer uma observação também. Se a gente olhar, a maioria dos animais, na verdade, são mantidos em cativeiro em zoológicos, não são animais que estão com risco de extinção. Na verdade, são animais que têm um grande apelo popular, que são criados e reproduzidos, na verdade, para chamar ao público. E aí essa outra questão que eu acho que vale a pena a gente pensar em termos da educação e da informação do público. A gente teve algumas pessoas aí sendo entrevistadas, todas elas achando muito positivo, de forma geral, a existência e a visitação a zoológicos, mas eu acho que existe uma grande falta de informação e uma grande falta de educação do público. Uma educação que deveria ser feita nas escolas, através de livros, de documentários, através de uma série de outras medidas. A gente tem, por exemplo, exemplos de realidade virtual sendo aplicada a isso. Quer dizer, você não pode ver o animal no seu ambiente natural, mas você pode se aproximar ao máximo disso, por exemplo, através de um óculos de realidade virtual, que é uma coisa que a Animal Equality, minha organização, faz. A gente usa essa tecnologia. Então, eu acho que existem diversas outras formas de sensibilizar as pessoas e de fazer com que elas entendam que cativeiro, como o deputado muito bem falou, é uma prisão e que nenhum animal, por nenhum motivo, merece estar nessa prisão. Então, acho que existe um trabalho aí de conscientização muito grande da população. Olha só, chegou pra gente aqui pelo WhatsApp uma mensagem do Wellington da Costa Santos, que é de Teresina, do Piauí, o pessoal do Piauí acompanhando hoje o nosso programa aqui, o Wellington está sempre com a gente. Ele diz, existe aqui um zoológico chamado Parque Zoobotânico, todos os animais vivem bem tratados e tomam banho de sol, alguns vivem em jaula, outros não. E a Marta Sueli, que também está sempre com a gente de Brejões, na Bahia, diz, um zoológico bem cuidado é bonito de se ver, mas muito mais do que se apreciar o animal preso, é mais importante apreciá-lo na natureza. Animais de grandes portes tem que ter no zoológico, né? As crianças adoram ver animais. Pessoal participando aqui pelo WhatsApp, que eu já disse antes, né? O nosso número no WhatsApp tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Mande também a sua mensagem enquanto a gente está ao vivo. Vamos ao centro de Brasília, não?
Não, o diretor se confundiu aqui, não é o link que está chamando. Roberto estava querendo... Falar um pouquinho? Diga, Roberto. Eu acho muito importante essa participação popular. Mostra, por exemplo, a visão daquela menina. Falando, é importante ter o zoológico, por exemplo, porque se não fosse o zoológico eu não poderia ver, algumas pessoas não poderiam ver esses animais. Bem, isso não deveria ser o ponto principal, porque vamos considerar então o seguinte, o Museu do Louvre, ou a Capela Sistina, ou então para ir para um ambiente natural, as Ilhas Galápagos, ou vamos considerar o Monte Kilimanjaro, várias pessoas não vão ver esse ambiente natural. E não vão ver algumas obras de arte que existem para a humanidade. Não é a questão, porque se a gente for considerar que eu preciso manter o animal, porque de forma contrária eu não veria esse animal, então é uma coisa muito pequena para a gente manter o animal. Tá? Simplesmente por causa disso. Uma baleia azul, eu posso passar a minha vida inteira sem ver uma baleia azul. E dificilmente algum zoológico conseguiria manter uma baleia azul. Então, existem realmente animais que não vão ser mantidos em zoológico. Isso não deve ser o ponto. Na hora que o zoológico surge, o zoológico como os dias de hoje, né, para visitação na Europa, né, no momento das grandes navegações, era realmente algo imprescindível no sentido de ou eu vou ter uma girafa num zoológico, ou nunca nem vou saber como é uma girafa. Que existe, né? Que existe. Alguém poderia falar do animal com pescoço grande, etc., mas eu poderia, no máximo, imaginar se alguém não trouxesse esse animal para cá. Nos dias de hoje, com realidade virtual, igual foi citado pela Vivian, com a questão de TVs com 4Ds e etc., e a comunicação, global, eu consigo visualizar como esses animais se comportam, como eles são no seu ambiente, sem necessariamente tê-los cativos. E nem mesmo sem precisar ir lá. E nem precisar ir lá, porque muitas vezes realmente você não vai ter condições, ou de tempo, ou financeiras, para ir em determinado local. Então a gente tem que ir para um outro ponto, do qual que seria o papel do zoológico no futuro e como que a nossa legislação aqui no Brasil poderia se adequar a isso ou direcionar isso. Né? Na questão de conservação, nós somos um dos países, se não o que mais apreende animais no mundo. Nós temos uma apreensão média de 45 a 60 mil animais silvestres por ano. Que são contrabandeados. Que são contrabandeados e são apreendidos pelos órgãos e são mantidos em determinado ponto, no que a gente chama de setas, que são centros de triagens, para poder fazer a reintrodução, que é o que o Gerson falou, que tem alguns animais aqui no Zoológico de Brasília. E esse é um ponto de mérito no Zoológico de Brasília, ter se inserido nesse contexto de reintrodução dos animais. E aí uma pergunta, por que não os outros zoológicos? Porque ao invés de trazer animais de outros locais aqui para o Brasil, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, no zoológico o Aquário de São Paulo, né? Um dos ursos polares que foi trazido, ele tem origem selvagem, ou seja, origem na natureza. Então, por que ao invés da gente investir o nosso recurso público, que na verdade a decisão é da população, e com isso a importância aqui da Câmara dos Deputados de debater isso e discutir. Porque ao invés de investir recursos públicos para trazer animais ou para manter animais ou reproduzir animais que muitas vezes não estão ameaçados de extinção e não precisam de um apoio para serem reintroduzidos, por que a gente não direciona esses recursos para cuidar da nossa fauna, que está sendo retirada da natureza e precisa de apoio para ser reintroduzida? E nesse ponto, o zoológico já tem know-how de veterinários e de biólogos, etc., que trabalham, que poderiam destinar maiores recursos para isso. O Gerson já pediu a palavra, mas antes a gente precisa ouvir a Vânia Alves, lá, que chamou lá do centro de Brasília. Diga, Vânia. A gente vai ouvir o Andrei. Andrei, você acha que os zoológicos devem existir? Devem sim. Por quê? Porque é um ponto turístico, né? A gente fica mais próximo dos animais. Você acha que seria a mesma coisa se você visse um holograma de animais, filmes sobre animais? Você vê filmes sobre animais na TV? Vejo, mas não é a mesma coisa não, mas é melhor a gente estar próximo do animal. Mas você já pensou que ele pode estar sofrendo? Não, acho que ele não está sofrendo não, só ser bem tratado, né? Dentro de uma jaula? Muitas vezes ele é bem tratado, não sei, né? O que você acha? Como que você ia se sentir? Eu ia me sentir ruim, mas o que eu acho é que eles é bem tratado ali no zoológico, né? Aqui em Brasília eles não tem. Você já foi no zoológico daqui? Já. E o que você achou? Achei bom lá. Obrigada, Andrei. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado, a opinião do Andrei aí. Gerson, você estava querendo falar? Para concluir ali o raciocínio que o Cabral colocou, existe uma questão de trabalhar com o manejo cooperativo internacional.
Uma estratégia de conservação, muitas vezes, é você tirar uma população ou manejar uma população de forma que ela não se submeta a um risco que esteja acontecendo numa região, como, por exemplo, hoje, a tuberculose que está devastando a África. Por que está devastando a África? Por conta de um manejo inadequado do gado doméstico, né? Então, você tem leões, búfalos, girafas, rinocerontes que são devastados. Então, existe a possibilidade de você manejar alguns animais de forma a resguardar aquela população. Isso é algo muito sério. Você pode devastar de uma vez só, né, uma espécie, como, por exemplo, de um furacão que chega, ou de um ciclone, etc. e tal. Outra questão muito importante que a gente tem que colocar, que a Viva colocou há pouco, por exemplo, Brasília trabalha hoje, tem 149 espécies, 51 das nossas espécies são ameaçadas de extinção. Isso leva a responsabilidade lá para cima. Como a gente tem que gerir essa espécie da melhor forma, que ela não seja antropizada, que ela não tenha seu comportamento alterado, que ela não tenha nenhum problema sanitário, porque se ela tiver alguma das características, ela não vai servir para o programa de soltura. Então, nós aprimoramos os ambientes, os recintos, de forma a criar zonas de fuga, áreas de adensamento de vegetação, onde o animal pode se esconder. É muito comum o público chegar no zoológico bem adequado, que tem um ambiente bom, que tem um recinto bom, e dizer que esse recinto está vazio. Porque o animal deve estar escondido boa parte do dia, como ele faria na natureza, aparecendo só em momentos de crepúsculo ou noturnos. Esse é o ambiente que a gente tem que preparar, que dê essa opção para o animal e não deixar ele escrachado na cara do público o dia inteiro, porque só assim ele consegue manter o seu comportamento natural. Então, esse nível de intervenção é aquela defasagem que eu falei de mais de 30 anos que a gente tem ainda. Então, existe muito que aprimorar para que a gente possa prover essa condição para os nossos animais. Chegou para a gente uma mensagem aqui também pelo WhatsApp do Cláudio César, de São José do Egito, em Pernambuco. Ele diz: minha opinião é essa, nós temos no Brasil milhares de gatos e cachorros abandonados e ninguém se preocupa com isso. Enquanto isso, se gasta milhões com elefante, leão, girafa, macaco, gorila, cobra, tanto bicho que poderia estar na natureza, lá em seus países, lá onde são a verdadeira origem deles. Essa mensagem do Cláudio César tem mais ou menos a ver com o que o Roberto estava falando aqui, né? Preservação das espécies nossas, em vez de se gastar dinheiro. Exatamente. Nesse manejo integrado que o Gerson falou, ele existe. A questão principal é o seguinte: o animal sendo recebido por esse zoológico, qualquer outro, que o foco principal, que o objetivo principal seja o manejo e não a exposição. Há um tempo atrás, uma pesquisa aqui no Zoológico de Brasília perguntava para as pessoas qual animal que não tinha aqui que eles queriam ver de volta. Aliás, qual animal que não tinha que eles queriam ver? E a resposta era a girafa, porque já tinha existido e tinha sumido. No Zoológico de Porto Alegre, a resposta foi urso polar. Em geral, depois, a gente viu que era sempre um animal que tinha sido mantido e tinha sido retirado. E só para terminar, teve um experimento interessante no Zoológico aqui de Brasília, que foi colocando seres humanos dentro da jaula. A gente já viu isso. E as pessoas observando. É uma situação interessante para alertar as pessoas. Para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Para debater a própria função do zoológico. Só um complementozinho rápido sobre espécies ameaçadas. Recentemente, a IUCN, que classifica sempre as espécies pelo planeta inteiro, classificou 3 espécies emblemáticas que aumentaram, elevaram o seu nível de ameaça. Dentre eles, nós temos as girafas, elefante da Tanzânia e o lobo-guará. Esses animais passaram a ficar mais ameaçados. Daí a importância do manejo cooperativo, ou seja, quem trabalha com essas espécies hoje em qualquer lugar do mundo, quem trabalha com reprodução de girafas, com reprodução da Tanzânia, de elefante da Tanzânia e do lobo-guará, tem um animal sob sua responsabilidade muito forte. E tem que arcar com os custos dessa responsabilidade, né? Exato. Claro. Como a gente vê, esse assunto é muito polêmico, ainda tem muitas divisões, precisa ser mais discutido. O deputado falou que vão ser feitas audiências públicas aqui na Câmara ainda para discutir essa questão antes da aprovação dos projetos. E vários outros assuntos aqui na Câmara dos Deputados também precisam de mais discussão e precisam de participação popular justamente. E a Câmara está lançando uma nova ferramenta para que a participação popular ocorra não só no nosso programa, mas também pela internet, pelas redes sociais, em que o cidadão pode estabelecer o que é prioridade de votação aqui no Congresso. Vamos conhecer um pouquinho dessa ferramenta, pauta participativa. Vamos dar uma olhada. Funciona assim. A cada rodada, o site te apresenta projetos de lei de 3 temas diferentes. Você pode escolher até 2 projetos de cada tema para entrar na pauta do plenário. Mas você não precisa passar por todos os temas. Pode escolher só os que te interessam. Você também pode marcar o projeto que você não quer que seja votado. Mas para cada voto negativo em cada tema, você precisa dar 2 votos positivos. A Câmara vai colocar em pauta o projeto de cada tema que tem o maior saldo de votos.
Tá aí, essa novidade foi lançada agora, né, recentemente, e nós vamos falar com o pessoal do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, porque está aí para falar pelo Laboratório Hacker meu amigo Paulo Henrique Araújo. E aí, PH, o que você manda? Como é que está aí? Como é que está sendo o Pauta Participativa? Como é que está funcionando nesses primeiros dias de existência? Fala, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, tem sido uma experiência muito legal. O Congresso muitas vezes é conhecido por ser uma casa muito fechada, mas a gente tem trabalhado aqui na Câmara nos últimos anos, como você é um soldado desse batalhão interno, tem trabalhado por isso, para poder promover novos mecanismos para nos aproximar mais da sociedade. O Pauta Participativa é mais uma iniciativa nessa linha. Então, basicamente, o que o Pauta permite é que os cidadãos participem, junto com os deputados, da escolha dos projetos que vão ser votados. A intenção do presidente Rodrigo Maia é colocar periodicamente um conjunto de temas com alguns projetos listados para que os cidadãos possam escolher. E o compromisso dele é colocar o projeto mais votado, o projeto que tiver o maior saldo de votos em cada um desses temas, em pauta para votação aqui no plenário. E nesses primeiros dias já tem muita gente participando, Paulo, ainda está precisando, as pessoas ainda precisam conhecer melhor a disponibilidade dessa ferramenta. A gente está tendo um retorno bacana de uma ferramenta nova, a gente já está com mais de 6 mil votos registrados, mas a nossa meta é bem ambiciosa, a gente está trabalhando para tentar chegar nos 6 dígitos, para atingir pelo menos 100 mil participantes. Então nós estamos contando com a colaboração de todo mundo e mais uma vez, o que a gente quer é construir uma casa mais colaborativa, um parlamento que represente melhor a sociedade, que os aproxime dos anseios do cidadão. Então, o que a gente está fazendo é isso, é chamando todo mundo a participar. Se você não participou ainda, venha, acesse lá o pautaparticipativa.leg.br, dê a sua contribuição, coloque as suas críticas, a gente está aguardando por você. Legal, vou pedir para o diretor do programa pegar, para já botar o endereço aqui no nosso letreiro também, aqui embaixo, está aparecendo agora, pautaparticipativa.leg.br, é isso mesmo, então. É preciso fazer algum cadastro ali, né, quando você acessa o portal, Paulo? Isso, mas o cadastro é muito simples, Fabrício. O cidadão pode usar a própria conta dele no Facebook, ou no Gmail, ou se ele quiser se cadastrar mesmo na Câmara, é basicamente um e-mail e senha. É uma coisa muito rápida, muito simples para ele poder participar. O objetivo, na verdade, é tentar dar integridade ao processo, esse cadastro, para evitar que tenha manipulações por robôs ou coisas afins. Legal, Paulo. Eu espero que, a partir de agora, com a existência do Pauta Participativa, de vez em quando vocês, do Laboratório Hacker, que são responsáveis aí por esse sistema, tragam para a gente algumas informações toda semana aqui no Participação Popular, dizer o que está sendo mais discutido, o que está recebendo mais votos, mais atenção. O canal aqui está aberto para a participação de vocês também, tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer esse bate-bola assim. Valeu, Vamos, vai ser ótimo. Grande abraço. PH, grande abraço para você, para toda a equipe do Laboratório Hacker. Eu vou despedir aqui dos nossos convidados, né? Eu quero antes convidar o nosso espectador para o programa de segunda-feira que vem, que nós vamos discutir os 30 anos do acidente com Césio 137 em Goiânia. O que mudou de lá para cá, o que aconteceu com as vítimas desse acidente, como que está sendo tratada a questão da energia nuclear aqui no Brasil e do lixo atômico também, né? Então, 30 anos do acidente do Césio 137. Vamos nos despedir aqui do Roberto Cabral, que é do IBAMA, coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Roberto, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade de discutirmos aqui a legislação. O IBAMA vai sempre executar a legislação vigente e é importante essa oportunidade de pensar na legislação futura. Participar, né, da elaboração. Legal. Gerson de Oliveira Norberto, diretor do Zoológico de Brasília, diretor de departamento na Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Participação Popular. Em nome da SZB e do Zoológico de Brasília, agradeço o convite e nos colocamos à disposição. Realmente é um tema que precisa ser discutido, a legislação precisa ser atualizada, agora precisamos focar e o quanto é importante conservar não só os nossos biomas, como nossa fauna também. Bom, também despedir aqui da Vivian Mocelin, diretora executiva da ONG Animal Equality Brasil. Vivian, muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Obrigada a você, Fabrício. Obrigado por abrir esse espaço. Espero que a minha participação tenha trazido algumas reflexões importantes aí, que a gente possa ver o fim dos zoológicos, que é o que a ONG e várias outras entidades de classe também desejam. Certo, Vivian. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.